19 horas, caminhão parado não ganha frete, não é mesmo? Então, vamos que vamos, moçada. Hoje, webinar Inteligência Artificial na Aprendizagem, né? Afinal, como é que a gente pode turbinar performance e autonomia no trabalho? Então, alegria enorme estar com vocês aqui. Comigo. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Vilmar Cidral, eu sou fundador, diretor e educador aqui da instituição, da Sustentar Escola de Negócios. Então, todos sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso webinar. Fiquei muito contente aí com a provocação que o professor Mário Porto e o professor Gleidson Almeida me fizeram em estar, primeiramente, formatando, né, essa formação e depois de estar aqui auxiliando nesse webinar. Então, é uma alegria imensa estar com vocês aqui, junto com esse projeto tão importante, né? Ah, queria estar aqui dando destaque ao professor Mário Porto, ele transita aí, obviamente, no mundo de inteligência artificial, mas também transita no People Analytics, uma fera aí em inovação, análise de dados, performance, Scrum Master, eh, pesquisa muito sobre a questão da agilidade no RH, Project Management Officer, e tem aí um olhar sobre remuneração, liderança e gestão de pessoas. E, naturalmente, tem aí é, um olhar sobre gestão de indicadores e gestão de dados e sistemas de RH. Esse é o professor Mário Porto, será um dos nossos professores aqui do nosso webinar. E somando aí a essa equipe, o professor Gleidson Almeida, é um especialista aí na área de educação corporativa, tem um olhar, uma pesquisa muito afinada sobre o ensino online, também fez uma especialista em metodologia 6Ds. Fiquei muito contente aí com essa formação, da qual também tive a oportunidade de fazer. É professor universitário, palestrante sênior, transita aí no mundo da gestão de projetos, gestão de mudanças, administrador e contador. Muito bem, esses aí são os nossos nobres palestrantes, que vão conduzir essa, essa nossa, esse nosso webinar. E fica aqui já o convite para que vocês interajam aqui conosco, né? Então, eu queria estar aqui dando um salve, perguntando aqui para a moçada, né? Me coloque aqui no chat, por gentileza. Me digam, vocês já estão usando algum tipo de IA e para aprender algo novo e qual ferramenta? Então, se possível, digite aqui no chat para que a gente possa estar entendendo melhor aqui o perfil do grupo. E dando uma rápida contextualização, gente, em 1986, durante o annual meeting da National Council of Teachers of Mathematics nos Estados Unidos, um grupo de educadores organizou uma espécie de manifesto, né? E essa manifestação silenciosa, com faixas e panfletos, frases do tipo Calculators don't teach thinking, né? As calculadoras não ensinam a pensar. Ou até mesmo Math first, machines later, matemática primeiro, máquinas depois. E tudo isso, né? E se a gente conseguir voltar um pouquinho mais ainda no tempo, lá nos idos de 1910, 1930, com essa popularização na época da datilografia, não era incomum, né? Se ouvir de acadêmicos que ensinar datilografia não educar ou treinar os operários. Por que eu estou fazendo essa referência, né? Trazendo isso agora nos nossos no atual momento, né? Atual época, nesses 2 últimos anos, a IA deixou de ser futuro e já se tornou uma baita de uma realidade, está aqui presente. Então, esse é um grande desafio que nós temos aí nos dias atuais. E
me passa sempre em mente, né, que a pergunta não é mais se você vai usar a IA, mas sim como vai usar para não ficar para trás. Então, acho que isso aí é um grande mote, um grande objetivo aqui no nosso encontro. Muito bem, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Nós identificamos, preparamos aqui quatro grandes blocos, tá, moçada? O primeiro bloco, autoeficácia na prática. No segundo bloco, como é que é a inteligência artificial como copiloto da aprendizagem. O terceiro bloco é esse mundo do workplace learning com IA. E aí, no quarto e último bloco, nós estamos reservando aí alguns minutos para que tenhamos aí as perguntas e respostas. Então a gente deixa aí a dica para que vocês, ao longo da fala do Gleidson e do Mário, vocês anotem aí as suas dúvidas ou interajam aqui mesmo no chat, para que possam lá no quarto bloco fazer as suas respectivas dúvidas e perguntas, tá? Vi aqui no chat que o Caio usa o chat GPT, a Michele Oliveira sim, é isso aí. Chat GPT, a Karen e também o Copilot. Copilot, ok, muito bom. Muito bem, então vamos partir aqui para o nosso primeiro bloco. Professor Gredson, uma pesquisa da Korn Ferry Fast Reasoning Talent aponta que colaboradores com alta agilidade na aprendizagem foram promovidos duas vezes mais ao longo de 10 anos, se comparado aos colaboradores com baixa agilidade na aprendizagem. Mas o que exatamente significa aprender bem e rápido nessa dinâmica, nesse mundo atual, professor Grey? Antes de mais nada, Cidral, boa noite. Mário Porto, boa noite a todos e a todas que estão com a gente aqui. Noite, meu amigo. Cidral, não é uma pergunta que eu consigo responder assim como a sua pergunta me fez, né? Rápido, porque a gente precisa primeiro, achei contextualizar. E para contextualizar, eu gostaria assim, de invocar quatro grandes referências que a gente tem dentro da aprendizagem, né? Então, eu estou falando aqui de Piaget, de Bandura, claro, de Paulo Freire e de alguém mais contemporâneo, que é o José Moran. E antes de falar de cada um deles, né, e ainda nessa invocação dessas quatro grandes referências, é importante entender de cada um deles qual é o entendimento deles dentro do papel individual, do papel do sujeito, ou seja, de quem aprende, e do contexto onde essas pessoas estão inseridas, que isso muda muito a maneira como qual as pessoas interagem com a aprendizagem. Né? Mas fazendo uma passagem rápida sobre cada um dos autores de referência, né? Então é sempre bom lembrar de Piaget. Né? Piaget tinha um enfoque central na aprendizagem, com desenvolvimento cognitivo por estágios, né? Ou seja, o aprender era como uma construção ativa, né? E aí o papel ativo, o papel do sujeito, né? De acordo com Piaget, era ativo e autônomo, ou seja, o sujeito ele constrói o conhecimento a partir da ação e do erro, né? O famoso aprender fazendo. E qual que era o papel, na visão de Piaget, o papel do contexto onde essa pessoa estava inserida, né? De acordo com Piaget, o ambiente ele é um gatilho, mas o ritmo depende do estágio mental da pessoa que está aprendendo. Posto isso, e avançando um pouco mais, a gente pegar ali o Albert Bandura, o enfoque dele, a gente tem a aprendizagem social e observacional. E aí já adiantando um pouquinho, já falo por que eu estou trazendo esses autores e já fazendo reverberando isso para a educação corporativa, né, que é a minha praia aqui, né. O papel do sujeito, de acordo com Bandura, um sujeito ativo, mas ele é fortemente influenciado pelos modelos e pelos reforços sociais. E aí, acredito que vários de vocês que estão aí nos vendo e ouvindo, deve estar pensando no seu estilo de aprendizagem, né. Muitos eu acredito que, principalmente vai lembrar aí da infância ou quando está aprendendo algo que é extremamente novo, que precisa de ter esse reforço social
para se identificar se está no caminho certo ou se não está, né. E ainda de acordo lá com Bandura, o papel, do contexto para ele traz esse contexto social e, a utilização de exemplos como determinante para a aprendizagem do indivíduo. Trazendo claro, a gente não pode deixar de fora de maneira alguma nosso querido Paulo Freire, né, que dizia que conhecimento nasce do diálogo com a realidade. Ele traz um papel do sujeito, com o sujeito, eh, com a formação mais crítica, reflexiva e co-criador do saber, né, a gente aprende nas nossas relações. E o contexto influencia diretamente, de acordo com Paulo Freire, né, o contexto ele é o conteúdo, você aprende com o lugar que você está. Eh e isso é notório, né. Então, se a gente lembrar aí do nosso caminhar no ensino superior, né, você a gente aprende com o professor que está lá na frente, esse modelo formal ainda de aprendizagem, né, onde o professor acaba sendo centralizando a aprendizagem, mas você aprende muito com o contexto, com as pessoas, numa especialização, numa pós-graduação ou num curso aberto, a gente aprende com a interação das outras pessoas, né. E por fim, eu trago José Moran, tive a felicidade de ser aluno do Moran, né, e aí José Moran ele traz, assim, a gente está aterrissando agora IA, dentro da nossa conversa, né, porque ele fala da aprendizagem híbrida, ativa e conectada, com foco no protagonismo e autonomia e tecnologia, né. E qual que é o papel do sujeito? Ele traz esse protagonismo do processo, do sujeito aprender experimentando, e, claro, resolvendo problemas reais, né. E eu acredito que não é diferente de ninguém que tá aqui nessa sala, né, a gente está aprendendo IA, né, o famoso, a gente fala muito aqui em bom mineirês, né, trocar o pneu do carro com ele andando. E assim, na IA acho que acho poucas pessoas podem ser diferentes dessa máxima, né, que a gente está aprendendo, a gente está conhecendo a IA e aprendendo, utilizando e aplicando nela problemas reais e identificando aquilo que funciona e aquilo que não funciona para nossa necessidade. E por fim, o papel do contexto, de acordo com Moran, ele traz o contexto digital e colaborativo como aceleradores do aprendizado. Então, assim, e essa fala não é uma fala nova do Moran, né. Então quando a gente pega essa fala, esse posicionamento do Moran, que já é de algumas décadas, a gente aplica nesse exato momento aqui, no dia 20/10 às 19h13, nós estamos buscando acelerar o nosso aprendizado, aplicando a IA à educação. E quando a gente fala do nosso aprendizado, a gente tem duas etapas ainda, né. A gente está falando do nosso aprendizado e das pessoas que aprendem conosco. Mas, enfim, em outras palavras, o termo transversal que une essas interpretações do aprender é a intencionalidade. Que hoje tornou um termo pop, todo mundo está falando, mas a gente vai, ao longo dessa nossa conversa aqui, traduzir melhor a intencionalidade, né. Mas por fim, se a gente, trazer aqui para a educação corporativa esses termos que a gente trouxe aqui de aprendizado rápido, dá para a gente sintetizar assim, sabe. Piaget lembra que não existe aprendizado sustentável sem a base cognitiva. Bandura ensina que ver bons exemplos acelera o domínio da aprendizagem, né. Paulo Freire alerta que aprender rápido sem propósito é treinar e não educar. E aí eu gosto de fazer uma preciso fazer essa pausa, né, porque esse é o maior paradoxo dentro da aprendizagem corporativa. Eh, treinar, o trei a pessoa treinada necessariamente ela aprendeu, ela assimilou, ela internalizou, vamos lá, utilizando um pouquinho de metodologia, né, se a gente fosse medir lá os 4 N's de Kirkpatrick, né, a gente vai conseguir a pessoa que passou pelo treinamento, a gente vai conseguir mensurar a mudança de comportamento dessa pessoa? Então, assim, aqui é para trazer provocação mesmo, né. E Moran mostra como as mitologias ativas e as tecnologias bem utilizadas encurtam o ciclo entre a teoria e a prática, né. Ainda se discute, eu acho isso uma loucura, mas, eu ouço isso com frequência, se discute se a aprendizagem online ela ela é válida,
as pessoas aprendem online, eu ouço isso com frequência e, assim, eu sou uma pessoa que levanta essa bandeira, que as pessoas aprendem, hoje a educação, a educação online, a gente nem pode falar mais da educação à distância, porque a gente aproximou muito os indivíduos, como essa ação mesmo de aprendizagem que a gente está fazendo nesse momento, eh, ela é o impulsionador. Assim, gente, não é que aquela coisa veio para ficar, né, veio para cada vez melhorar, e a IA aplicada à aprendizagem agora, ela vai potencializar ainda mais. E aí, sem me estender muito, que eu também preciso passar a palavra para meu amigo Mário Porto aqui, mas se me permitem ser um pouco poético, eu poderia dizer assim que Piaget, ele constrói edifício, Bandura mostra quem mora nele, Paulo Freire pergunta quem o projetou e para quê, e Moran instala o Wi-Fi e chama todos para aprender juntos, né. Posto tudo isso e respondendo essa pergunta, Cidral, o que é o que significa aprender bem e rápido na economia atual, a gente pode dizer que aqui a gente está falando de intencionalidade, ou seja, né, foco na direção. Eh, e nesse momento, assim, de absoluto acesso que a gente tem à informação e como a gente tem informação, né, ter direção ou saber onde quer chegar faz todo sentido para que a gente possa melhorar, o nosso ritmo e fazer as melhores escolhas do que, onde e quais ferramentas a gente vai utilizar. Fantástico, Grey. Bom saber que você também bebeu aí da fonte do Mohan. Também tive aula com ele. Eu tenho até hoje anotado no meu bloco, cada frase que ele citava era um ponto assim de luz, e É um volta e meia eu presente, né? volto lá. Ele é fantástico. Eu vou compartilhar aqui no chat a minha tese de doutorado, que é Determinantes do Sucesso do E-Learning, tá? Então, faço questão que vocês acessem, e está muito conectado com o que o professor Gray citou, né, sobre o impacto do e-learning, o sucesso do e-learning. Lógico, tem todo aí um processo, né? Mas vamos tocar aqui adiante. Isso é fascinante, moçada. Mas na prática, né? Como é que um profissional que está sobrecarregado com trocentas demandas, mil projetos, pode desenvolver essa capacidade de aprender rápido? Tem algum framework ou método? Bom, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente acho que é a pergunta que todo mundo está buscando aqui. Mas não existe uma receita de bolo, né? Mas existem alguns caminhos que pode ajudar a gente a chegar nesse aprendizado mais rápido, e eh, que a gente está mais preparado para esse momento de intensa modificação que a gente está vivendo no mundo, e por que não na educação, né? Então a gente pode primeiro falar sobre o ciclo de aprendizagem intencional. A gente está falando desde a etapa de preparação, definição de metas e objetivos, e aí guardem isso, inclusive, que quando a gente estiver falando de engenharia, de prompt e de como aproveitar melhor a sua interação com as IAs, o ciclo de aprendizagem intencional, ele acaba trazendo para a gente aí uma cola, uma dica importante de como utilizar as IAs, né? A etapa de aprendizado, que é a absorção do conhecimento de forma estruturada, né, que a gente está falando de aprendizagem e não só de consumo de conteúdo, é importante diferenciar isso, né? Algo que eu defendo muito, e aí, Cidral, você também acredito que seja um grande defensor por também ser inclusive precursor do 6Ds no Brasil, né, que é um ambiente de transferência, né, que aprender é importante, ensinar é muito importante, mas se a gente não tem um ambiente de transferência saudável para o aprendiz colocar em prática aquilo que ele aprendeu, né, a aprendizagem ela vai caindo no esquecimento, né, porque aprender é exercitar a prática. E por fim, a realização, que é consolidar o aprendizado e colocá-lo em prática mesmo. Aqui a gente está falando do ambiente de transferência, e a realização, que é a prática diária, constante, inclusive de melhorar a performance, né? E aí, na educação corporativa, a gente está falando de design institucional, com o uso de conceitos como os 6Ds, e eu também gosto sempre de citar aqui a mensuração de resultados com a aplicação dos 4 N's, como eu disse anteriormente, de que eu vejo
a gente precisa de cada vez mais trazer para a educação corporativa em especial, o uso de metodologias que são conhecidas, que são muito consolidadas, mas os times de educação, e essa é uma crítica que eu faço, inclusive, a alguns estudos que eu já apresentei, um livro que eu tive a oportunidade de escrever um capítulo recente também, sobre a necessidade de profissionalização dos times de educação corporativa, né. A gente tem um histórico de pessoas que têm uma grande têm carreira na empresa e seguem carreira em outras áreas e acabam vindo em algum momento para a educação corporativa, com conhecimento tácito importante sobre a organização, mas com uma necessidade grande de desenvolver um conhecimento técnico sobre educação corporativa. Maravilha. Eu acho que boa parte das provocações que culminaram nesse webinar foi quando justamente eu estava tratando aí com o Mário e, por consequência, o Greides também entrou nessa entoada. É, eu tenho estudado a respeito de performance no Workplace Learning, né? Então, dentre tantas variáveis que são colocadas aí, sem sombra de dúvida, cultura de aprendizagem é uma coisa muitíssimo importante. O lifelong learning, nem há necessidade de discutir, só que tem um terceiro elemento, né? Que dentro dessa revisão sistemática que nós estudamos e também encostamos o umbigo no balcão do cliente, né, para entender ali as dores, é a autoeficácia da aprendizagem, né? Então isso está muito conectado com o que eu estou chamando da tríada da performance. E dentro dessa entoada, professor Mário Porto, você concorda com essa visão que o Gray vem abordando até então? Na sua experiência, o que que você vê como o maior bloqueio, né, por assim dizer, para que as pessoas possam se desenvolver com alta eficácia? Muito boa provocação, Sinal. Isso é uma aula aqui do Grades inicial e super concordo, né? Para isso, eu trouxe alguns desenhos, alguns rabiscos aqui para compartilhar com você sobre tudo isso que o Gradson trouxe e complementando com o professor Sidral também. Que tem uma palavrinha muito, estão vendo minha tela, que chama-se mindset, né? Acho que esse é o grande cereja do bolo, né? O mindset fixo, o mindset de crescimento. Acho que todos nós já, se não conhecemos, já ouviram falar, né? A Carol Dweck é uma precursora desse tema, inclusive, hashtag fica a dica aí para seguir, né? Segui-la e consumir os conteúdos lá que são muito legais. E ela traz muita conexão com os métodos ágeis, né? Que aí já puxando a sardinha, né, para mim aqui, do que eu de fato estou no dia a dia consumindo, vivenciando na prática com projetos, né? De nada adianta, né, tudo isso que a gente trouxe aqui, se não tiver uma virada de chave mesmo nossa na aprendizagem, né? E quando a gente fala de mindset, né, assim, a gente está falando de metodologias já ágeis, né? Seja a aplicação de Scrum, Kanban, Design Thinking, assim, são práticas de mindset de crescimento, né? Que você está pensando em outro prisma e como você resolve aquele problema. E tem um caráter muito, muito bacana, né, de tudo isso, né? Que eu tenho que desenhar um super-homem aqui, né? Que é aceitar o erro como parte do processo, como parte do aprendizado, né? Então, os métodos ágeis nos ensinam muito isso. Tanto essa conexão com o outro, né, em times multidisciplinares, e da gente poder ter o exercício de experimentar algo novo e errar, né? Ter esse ambiente seguro, onde a gente consiga, de fato, né, colocar na prática e também fazer uma retrospectiva, ou seja, um feedback contínuo do que foi aquela experiência, né? Do que agregou, que bom, que pena que tal, vamos dizer, o que que deu errado, o que que poderia ser melhor e o que a gente entregou, né? Então, essa é a grande essência dos métodos ágeis e do MVP, né? A coragem de entregar algo imperfeito, né? Para aprender mais rápido, ou seja, né? Como diz lá o nosso ponto, entregando algo melhor diante dos recursos que a gente tem, né? E depois, se melhorar esses recursos, eu vou, né, dizer nosso grande Cortella, né? Eu vou melhorar, né? Eu vou fazer algo melhor, né? Então, a gente também sai daquele caráter de esperar tudo estar 100% perfeito para entregar um projeto, entregar uma solução digital, né? Eu vou entregar isso aqui agora diante desse recurso, mas daqui a pouquinho a gente está melhorando esse recurso, né? E exercício da disciplina, né, que a Sprint traz muito isso, né? Assim, a gente tem a cadência, tem as melhorias incrementais e que nós estamos com grande foco nisso. Então, quando a gente está falando de aprendizagem, é muito sobre isso, né? Como eu conecto tudo que eu aprendo, sabendo que no final do dia, né, eu vou estar
melhorando algo já entregue numa caráter mais incremental. Aprendi aqui hoje, fizemos uma retrospectiva, chegamos no que deu errado, que deu certo, e vou seguir em frente, melhorando meu produto, né, que eu estou entregando no fim do dia. Ou seja, né, quando a gente fala de ágil, a gente está falando de mindset de crescimento, né? E movimento coletivo, acho que essa é a grande cereja do bolo quando a gente fala de métodos ágeis. Não é o Mário, nem o Gradson, não é o Cidral, né, não é o Breno está aqui, né, o professor Marcos Xavier, é todo mundo junto, né? Então, a gente traz as pessoas para perto, né? Todo mundo se vê naquela entrega e aprende de forma conjunta, né? E onde a Duke traz muito bem na sala das crenças pessoais, né? O ágil fala de cultura organizacional. Então, a gente pode ter a melhor intencionalidade possível, como o Gray trouxe, o ambiente de fato vai moldar ali como a gente aprende, como a gente vai gerar esse espaço coletivo, esse espaço de abertura ao erro, esse espaço de abertura à experimentação, esse espaço de abertura de entregar algo super mega galáctico na primeira vez, estou crescendo ao longo do tempo. Então são grandes provocações que a cultura precisa andar junto, né? Ela precisa estar caminhando junto com o processo de aprendizagem, porque eu posso falar muito bonito ali que eu tenho, né, um projeto que está ali com as sprints, retrospectiva, falar que estou usando Scrum, Kanban, mas na prática, né? O que a cultura de fato tem provocado essa mudança, tem apoiado essa mudança, né? E quando a gente fala isso, né, da influência do contextual, uma cultura de alta performance que a gente tem lá hoje, né, de metas agressivas, comparação desfavorável e distorcida, uma baixa produtividade, procrastinação e esse ambiente de trabalho tóxico, sem escala. Como eu quebro isso tudo, né? Como eu corto isso aqui do meu dia a dia, né? Que eu consiga criar ambientes e um contexto muito melhor para que a gente consiga, de fato, sair desse mindset fixo para esse mindset de crescimento. E eu desenhei uns monstrinhos aqui, né? E esse dragãozinho aqui que traz muito sobre isso, né? Quais as nossas crenças limitantes sobre inteligência, né? Assim, o mito da inteligência fixa, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, não vou crescer, né? Então, quando a gente traz para esse olhar mais coletivo, saindo do individual, a gente quebra muito esse medo, esse mito, né? Da inteligência única, né? Deus do QI, né? Então, quem tem o maior QI é a pessoa mais inteligente do mundo, a mais fantástica do mundo, não, né? Pessoas diferentes, já está aí, né, em vários estudos, a diversidade gera resultados diferentes e melhores resultados, né? O mito da rapidez, né? O gênio instantâneo. Só que agilidade e a rapidez, nem sempre, né? Agilidade não necessariamente você ser rápido na entrega, né? Você saber cadenciar a sua entrega de forma mais inteligente possível para entregar aquilo que é necessário para aquele cenário, né? E o mito da idade é limite, né? A gente põe isso na nossa cabeça. Putz, não consigo mais aprender até aqui, até onde eu vou, tudo que vier aqui agora eu não consigo assimilar. Então, quando a gente, concordando muito com o que o Gradson trouxe, né, Duke, que ele trouxe muitas referências ali, né? O talento não é fixo, né? Ele é maleável, acho que isso é muito importante. Bandura, né, mostrou que a crença no próprio poder de aprender é o motor da ação e Gardner mostrou que existem muitas formas de aprender e agir. Então tá aí. E aqui eu sempre faço o convite, né, quando a gente fala desse olhar da agilidade, dos métodos ágeis, é a gente aprender algo diferente. A gente está em times multidisciplinares para a gente ter uma amplitude, né, da nossa bagagem, na amplitude do nosso conhecimento no dia a dia. Então, eu super concordo aí que o Gradson e o Cidal trouxe provocação, mas está muito conectado com essas palavrinhas aqui, mindset fixo versus mindset de crescimento. Boa. Olha só, né? Provoquei aqui a moçada para digitar aqui no chat as ferramentas e a galera aderiu, né? O Leonan, ChatGPT, Gemini, a Joyce Gemini, a Carla também está usando o ChatGPT e Gemini. Legal. A Renata, Copilot do ChatGPT. Muito bem. Ah, o professor Marcelo, perdão, o professor Marcos Xavier, inclusive está usando algumas automações no N8N, Vibe Coding Lovable. Então, está aí a moçada adentrando de forma muito efetiva, né, junto a essas ferramentas. A Satak, inclusive, tem uma assinatura do Adapta One com vários modelos de IA. Muito bem. Essas são algumas das contribuições que a moçada trouxe aqui. E, professores, isso faz sentido o que vocês estão observando? Como é que essas IAs listadas aqui podem efetivamente ajudar, né,
em algum ponto aí que foi abordado. Posso, Mário? Pode ir lá, depois eu vou complementando aqui. Maravilha. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que gentilmente compartilhou. Eu vou trazer aqui uma luz aqui para o comentário do Marcos, porque quando ele fala que está usando automação, então é bem provável que ele já esteja trabalhando com agentes, né? E eu fui provocado há pouco tempo atrás, assim, que até então, assim, eu tô usando IA, o chat, GPT, Gemini, né, e tantos outros, eu tô usando muito bem, né? Até que alguém me fez a pergunta assim, mas qual que foi o seu último agente que, que você criou aí para automatizar algum seu trabalho? Eu fiquei assim, gente, eu não estou usando. Eu estou usando as IAs como um sucessor aí do buscador do Google, né? E aí, assim, foi essa provocação que me incentivou a falar assim, não, eu preciso mergulhar dentro de IA e conhecer como que faz a gente, né? Mário e eu estamos próximos lá, não só aqui do assunto, né, mas do trabalho também, né, Mário? A gente troca bastante, É. né? E aí, sim, a gente estava se provocando no trabalho como a gente, dentro da nossa área de atuação, como que a gente cria agentes e para melhorar o nosso trabalho, enfim, né, a nossa relação com o trabalho, e como que a gente, de alguma maneira, é, 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 contribui para essa discussão dentro da organização ou dentro das organizações, né? Porque ainda existe aí um distanciamento muito grande das grandes organizações da inteligência artificial. Claro, tem um medo grande de perda de informação, né, com a segurança da informação como um todo. Mas esse é um tema que, se não for colocado na mesa, infelizmente, quem não colocar ele na mesa vai ficar para trás, né? Mas, respondendo a sua provocação, Cidral, eh, todas as ferramentas são importantes, que foram citadas aqui, eh, por todos aqui, são importantes, trazem entregas, algumas é, num olhar mais superficial semelhantes, mas se a gente for mergulhar dentro de cada uma delas, a gente vai encontrar aí uma riqueza de oportunidades para cada necessidade. Mas, Mário, manda aí. Esse é o grande ponto, né? Assim, acho que de ferramenta a gente está cheio no mercado, né? Assim, acho que essa curadoria nossa, e qual IA utilizar para o contexto que eu preciso, acho que é a grande cereja do bolo, né? Dando um exemplo, né? Alguém até citou do Lovable, né? Eu sempre falo que o Lovable é uma excelente ferramenta de IA, mas depende para que você precisa, né? Por exemplo, eu criei esse dash de performance aqui. Por que que é importante eu criar esse dash de performance? Porque eu preciso resolver um problema através desse dash. Então, a provocação que eu sempre faço, né, assim, tem muita coisa, IA é bacana, a gente vai trazer no nosso curso que a gente, né, vai montar, beleza, qual o problema eu resolvo? Como é que eu utilizo uma IA para resolver meu problema no fim do dia e sair do HH braçal e para um HH, né, de análise, né? E esse é o grande ponto que eu sempre faço questionamento de IA, né? De nada adianta você utilizar IA se no fim do dia, né, você faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Quais respostas eu trago para o meu dia a dia através do uso da IA? Né? Então, por exemplo, eu criei esse dash performance porque eu queria conectar a PDI do gestor, né, aderência ao PDI, conectar com o GPTW, saber os feedbacks, distribuir isso para o cargo, saber para quê? Para resolver um problema. Né? A gente vai trazer esse dash teria valor só para fazer um dash, só para utilizar no fim do dia? Não. A gente precisa conectar. Eu preciso de um chatbot ali de aprendizagem, por exemplo. Para que que eu preciso disso? É para gerar pílulas, né? A gente vai trazer um pouquinho do scrap ali de capacitação, né? Ou seja, quanto que a gente perde, né, de aderência do treinamento que eu dei ontem, né? Então, ou seja, 80% dele vai embora. E esse 30% né, a grande dor nossa aqui com a área de aprendizado, 70% que eu aplico hoje, daqui a algumas semanas ninguém lembra mais. Como utilizar a IA para me ajudar a reduzir esse número? Né? Então, sempre que eu falo de dado, dado por dado é só um dado, né? Então, eu sempre trago a provocação. O que você vai fazer com isso aqui no fim do dia? Qual o problema você resolve com essa IA? É o que a gente vai trazer na prática, né? Então, esse Dash é um exemplo. Usei o Lovo, uma baita na ferramenta, mas eu estou resolvendo um problema através dela. Então, esse é o grande ponto, né? Eu posso trazer lá notebook LM, né? Que traz ali uma visão de podcast ali que eu consigo resumir conteúdos, por exemplo, consigo gerar um mapa mental através dessa ferramenta. Mas para que no fim do dia? Né? Então,
Por exemplo, né, eu pego os conteúdos aqui, gero um resultado através de áudio, posso realizar um mapa mental, resumir um vídeo, usar cartões de dados, mas para que que eu vou usar isso? Por que que eu vou usar essa ferramenta? Será que eu vou usar ela para gerar um conteúdo adicional, um e-book adicional, para um upgrade, uma capacitação? Que eu vou usar isso no fim do dia, né, com pílulas de conhecimento? Né, que eu vou usar isso como um repositório de conteúdo da minha universidade corporativa, que as pessoas acessem de forma rápida, aprende fast learning ali, né, rapidinho ela aprende um conteúdo específico. Então, e tem inúmeras ferramentas, né, que a gente vai trazer na prática, mas o grande ponto aqui é como eu pego essa ferramenta e resolvo um problema diante do que eu tenho, olhando para o nosso prisma educacional aqui, né? Seja no aprendizado eu, Mário, como indivíduo, Greitos como indivíduo, mas um aprendizado coletivo, olhando para o ambiente corporativo, né? Como eu utilizo isso no fim do dia? Acho que esse é o grande ponto que a gente precisa trazer para a prática, né? Maravilha. Vencemos aí, por assim dizer, o primeiro bloco da autoeficácia na aprendizagem e temos que seguir, né? Temos que evoluir. Vamos aí agora para o segundo bloco. Tenho certeza aí que muita gente está interessada na prática, né? E esse segundo bloco é justamente a inteligência artificial como copiloto da aprendizagem, né? Então, entendo que é o creme de la creme aí do nosso webinar. Mas quero começar aqui com, não sei se é uma afirmação, o meu olhar, né? Mas assim, na medida que você está usando os prompts, você está usando a inteligência artificial, né? Meio Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, isso é um copia e cola. Isso, de uma certa forma, não vai nos deixar um pouco mais burros? Quer matar essa aí, Mário? Posso matar ela aqui. Acho que esse é um ponto de muita interrogação, né? E quando a gente olha para o aspecto da aprendizagem, né? ah, é uma extensão. Eu diria que a gente está olhando para a IA, utilizando ela, eu chamo disso de extensão proativa. Porque você já está dando um passo à frente quando a gente traz isso para o nosso dia a dia. E como que eu quero, né, mostrar isso para a gente, né? É o que a gente fala de calculadora cognitiva, né? Então, ou seja, eu estou trazendo, processando uns dados brutos, né? Que eu sempre falo, né? Aquilo tudo que eu gasto um HH excessivo do meu tempo para poder gerar, né? Então, como eu utilizo essa IA para isso, né? Então, ou seja, se eu mostrei um dashboard aqui, né? De performance, quanto tempo eu gastaria para fazer isso no Excel? Né? Olha o tempo que eu gastaria. Eu gastei ali 40 minutos para fazer aquele dash. Se eu fosse fazer em métodos normais, dias, né? Bobear para poder chegar naquele tipo de análise, né? Então, ou seja, transformar dados em informação em tempo recorde, esse é um grande ponto para mim sobre IA. E assumir tarefas de baixo valor cognitivo, né? Por o que eu disse, assim, se organizar, buscar, resumir tarefas repetitivas, tudo isso, para mim, é um super ganho que a gente tem com IA. Então, a gente trazer esse conceito de que, né, é, o, eu- a IA me agrega, né? Ela tira desonera meu tempo, né, para que eu possa trazer um ponto muito mais analítico e crítico, né? E que é aqui o grande risco, né? Um pensamento que leva ao conceito de sedentarismo cognitivo ou temida dívida cognitiva, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente utiliza essa ferramenta para que a gente não pegue aquela informação e a gente vê isso muito acontecendo, a pessoa Ctrl+C, Ctrl+V, não faz uma análise prévia, né? Não traz aquilo para o dia a dia. Então, se eu estou trazendo uma análise ali de performance, eu estou criando algo, né? Se estou criando um um podcast, né? Qual a curadoria dali? Será que não está muito robotizado, né? Será que eu preciso fazer algum resumo, trazer isso para o lado mais humano? Então, é a gente ter esse olhar para que a gente consiga, né, de trazer princípio do questionamento. Será que aquela fonte ela é verídica, né? Teste a IA, né? Acho que é um ponto que eu exercício que eu sempre faço. Use mais de uma, né? Como gerador de ponto de partida, ou seja, né?
antes de usar, é que tem que documentar. Então, ou seja, não é só buscar a IA e mandar e pedir ela para fazer. Como eu trago isso, documento isso e coloco isso nos meus moldes, né? E a regra da transparência e auditoria. Então, ou seja, precisa sempre questioná-la, né? Será que ela está trazendo as fontes? Quais são essas fontes? De onde, qual a origem dessas fontes? E hoje tem, como eu disse, né, tem várias ferramentas de IA. Você pode usar o ChatGPT, o Gemini, você pode usar o Llama, o Perplexity, você tem várias ferramentas. Utilize, teste mais de uma, né? E além disso, traga sua pitada humana, né? Que eu sempre faço, né? Traga sua pitada de conhecimento também na sua bagagem, para poder questionar e não ter aceitabilidade em tudo que vem. Acho que esse é o grande ponto sobre essa pergunta que você trouxe, então. Ô, Mara, se você me permite, acho que, até parafraseando um pouco, a Microsoft ela foi muito feliz em escolher o nome da IA dela de Copilot, né? Porque quem que é o piloto que tá? A gente piloto somos nós, né? A gente que está pilotando. A qualidade da entrega do resultado da IA, ela vai depender muito da qualidade de como a gente constrói o nosso prompt. E mais do que isso, tá do nosso lado ainda de interpretar essas informações e de fazer escolha das quais vamos utilizar. A gente sabe que o aprendizado da IA ele é exponencial, né? Então a gente vai chegar em um momento, e esse momento ele não está muito longe, onde a IA vai conseguir trazer resultados muito mais precisos, e treinados conforme aquilo que a gente vai trazendo para ela, mas a expertise humana ela não é substituída, né? Assim como o Cidral bem trouxe no início da fala dele aqui, quando você pega lá o manifesto dos professores de matemática em 1986, tá falando de praticamente 40 anos, né? Vamos lá, 39. É, que o uso da calculadora na escola traria prejuízos avassaladores. A gente ouviu isso quando começou a falar da IA, a gente está ouvindo isso agora, e a gente certamente vai ouvir isso quando tiver uma outra tecnologia. Cada nova tecnologia que vai surgindo, né, a gente tem um temor muito grande das pessoas por utilizar a tecnologia, principalmente por não saber utilizar a tecnologia e se preparar para aquilo que a gente está vivendo. Então, todo mundo que está aqui agora está interessado e está muito ligado nisso. Olha, eu tenho que me preparar, porque senão eu vou ficar para trás. Assim, é aquela coisa, gente. eh, Todos nós, de uma certa forma, né, a gente está correndo ainda, a gente está correndo um pouco atrás do prejuízo, porque o boom da IA, vamos falar que a gente tem 2 anos que a gente está falando assim, que hoje se fala de IA, né? Mas quando a gente pega um pouco mais na história, a gente tem IA aplicada há muitos anos. Eu lembro lá, no idos dos anos 2000, que eu tinha um celular que ele tinha uma IA, que eu pegava o antigo cartão de visita, a gente vai se entregar a idade agora, né? A gente pegava o cartão de visita, eu apontava a câmera para ele, ele salvava todas as informações do cartão de visita na agenda do meu telefone. Isso era uma IA. Só que as pessoas não reconheciam a IA como reconhecem hoje, principalmente pela facilidade do acesso e pela infinidade de entregas que as IAs realizam hoje na nossa vida, né? E o que a gente precisa fazer é ir muito para além de fazer uma pergunta e já esperando uma resposta estruturada, mas mais do que isso, ou do que pedir para a IA gerar uma imagem ou um vídeo, é como o Mário bem trouxe aqui, eu gostaria de trazer para frisar isso que ele trouxe, né? Como que a gente vai utilizar as IAs para melhorar a nossa vida, para resolver nossos problemas complexos que a gente demoraria horas, dias e meses, para em segundos que a gente possa tomar informações, melhor, tomar decisões de qualidade, assertivas. E para isso, às vezes, queria complementar, né? A gente saber a engenharia de prompt, né? Acho que esse é o grande ponto muito importante que a gente precisa, e eu, né, recentemente aprendi um método bem legal que eu quero compartilhar com vocês, que a gente também vai trazer na prática, a gente vive aprendendo sobre IA, né, que é um método SIFO, né, ou seja, qual o contexto que eu quero dar para ela, persona, referência, situação, tal, qual que é o motivo,
A instrução tem que ser muito clara, né? Qual ação que eu quero que ela seja realizada, né? E o formato, né? Como eu quero receber esse resultado. E otimização, refinamento do resultado. Então, no mínimo, né, que eu sempre brinco, né, é o que você precisa para poder direcionar a você ter assertividade naquilo que você está perguntando para a IA, para aquilo que você precisa da IA, né? Então, a gente vai trazer no dia a dia, no curso que a gente vai mostrar, né, como na prática a gente utiliza esse método, né, para que a gente seja mais assertivo nos resultados que a gente precisa, né? Então, posso lá simplesmente escrever lá, resuma esse parágrafo, vai resumir do jeito dela, né? Mas resume para quê, por quê, qual formato que você quer, né? O que que você quer fazer com essa informação, né? Então, tem muito no nosso humano ainda para que a gente consiga, de fato, ser mais diretivo no que a gente quer com esse trabalho, né? Acho que esse é o grande ponto quando a gente fala de utilização de IA no nosso dia a dia. Boa. Moçada do céu, o tempo voa, hein? Olha, Nós vamos ter que dar uma 19h46. nós estamos empolgados aqui no conteúdo. Vamos lá. O tempo urge. Moçada, então, eu entendo que a grande expectativa aí dos participantes é como é que coloca isso em prática, né? Quais ferramentas de IA, Grey e Mário, vocês poderiam estar recomendando o tipo de IA para diferentes objetivos de aprendizagem? Vocês poderiam dar alguns exemplos concretos? Cidral, como a gente já disse anteriormente, né, vai depender muito do que se espera, né? Tem tanta IA disponível no mercado, inclusive se a gente fizer uma curadoria hoje das IAs, amanhã ela já está obsoleta, porque a gente tem outras surgindo, né? Eu particularmente, eu tenho uma abinha, daqui a pouco eu vou compartilhar meu navegador com vocês, eu tenho uma aba de IA que vou jogando um monte de IA lá, vou ouvindo a IA e vou colocando para depois pesquisar. E às vezes até aprendendo com uma IA, então o Lovable, por exemplo, né, eu consigo utilizar o GPT ou o Gemini para me explicar como o Lovable funciona, como eu posso fazer um prompt que ele me gere um resultado melhor, né? É, mas vai depender bastante, né? O Mário trouxe aqui a experiência dele com o Lovable, e recente a gente conversou também, né, Mário? Sobre o notebook LM, que é uma potência, né? Então, vou até Excelente. aproveitar, Cidral, e eu vou inverter os papéis aqui. Vou perguntar para o Mário, porque eu já conheço a resposta, mas vocês ainda não. Mário, como foi sua experiência quando você descobriu o notebook LM e a utilizar o notebook LM? Para mim foi transformador, Grayson. Por quê, né? Assim, a gente sintetizar aquele conteúdo, né, que você precisa ou na escuta ou trazer um mapa. Para mim, o fantástico vou mostrar um exemplo aqui que assim, para mim é uma ferramenta que eu particularmente apaixonei com o notebook KLM mesmo, assim. Se eu encontrar com quem construiu, eu vou parabenizar porque de fato, deixa eu só achar ele aqui, Enquanto você vai abrindo aí, Mário, eu vou vou trazer, abrir. só para o pessoal entender como que eu utilizo no meu dia É, a dia, então eu vou trazer aqui na parte docente, né? No último disciplina que eu dei uma aula num curso de MBA, no final de cada aula, eu gerava um audiobook para os meus alunos, de tudo aquilo que a gente havia falado. Então, eu resumi uma aula de 4 horas em um audiobook de 18 minutos, onde eu tinha ali uma conversa, quem já utilizou o notebook LM sabe do que eu estou falando, um podcast, duas pessoas conversando sobre o conteúdo e aterrissava o conteúdo, sabe? Se você não faz ideia do que eu tô falando, então no final dessa nossa live aqui, já entra no notebook LM e faça um teste que assim, a gente está falando da versão gratuita, fora a potência que é da versão que você paga, né? Mas Mário, conta um pouco mais pra gente. E é legal, cara. Eu peguei aqui um conteúdo, tá? Peguei um vídeo do YouTube, né, com conteúdo sobre CNV. E aqui, olha que bacana, né? Te dá o resumo via um mapa mental, né? Um resumo que você pode aqui resumir o seu conteúdo de forma rápida, prática, né? E assim, muito interessante. Essa é uma das ferramentas, né? Além dele trazer um áudio para você, como o Gleidson trouxe ali entre duas pessoas, né? Você pode construir ali um podcast mesmo e direcionar o podcast. Acho que isso que é bacana, né? Você pode trazer ele, eu quero um podcast
que me traga um resumo, quero um podcast que me traga uma parte crítica do conteúdo. Então você pode direcionar para ele, né, o que que você espera desse resumo. Então você pode fazer um resumo em áudio. Aqui eu já tem um resumo em vídeo. Deixa eu ver se o vídeo está aqui que dá para a gente ver. Então aqui ele vai me trazer um resumo da CNV num vídeo, né? Pensa comigo. Num Então mundo cada vez mais dominado ele por vai inteligência aqui, artificial, eu não acho que eu não compartilhei o áudio, mas aqui tem um áudio, ele vai passando os episódios aqui. aprender a construir E pontes em aí, vez de o que que eu muros sempre e por trago, né? Assim, serve para você que aprende mais com visual, para você que é mais auditivo, né? E acho para mim uma ferramenta de aprendizagem fenomenal, fenomenal, né? E que a gente precisa cada vez explorar mais. Pode complementar, ô Grey? Omar, a gente está ouvindo seu áudio, tá? Ah, E assim, é isso que você trouxe, né? A gente está falando de aprendizagem autônoma também, né? Então, assim, e esse é um termo crítico para gente, porque pessoas, como você bem trouxe, né? Pessoas, é até uma máxima de um curso de inglês que acho que tem aqui em Minas Gerais ainda, né? Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes ou aprendem de maneira diferente, né? Mas para quem quer estudar, quer seguir uma aprendizagem autônoma, complementar. Então, por exemplo, esse link aqui, esse vídeo, se ele tivesse hospedado depois da gente finalizando a live aqui lá no YouTube, por exemplo, você pegaria o link, colocaria dentro do notebook LM e ele vai te fazer um resumo, vai te fazer um mapa mental, vai te trazer uma apresentação visual, você consegue conversar com ele para extrair aquilo que de fato tem naquele conteúdo. E assim, um detalhe, né? Quando eu trago uma fonte fechada, ele não alucina, né? Ou se ele corre um risco muito menor de alucinar. outra ferramenta de apaixonar, né? Assim, se você quer criar um portal, né? Portal para o seu time lá de educação corporativa para aprender, no meu caso aqui, Analytics. Você cria esse portal, né? Então, ou seja, você não fica na dependência mais de ter um portal XYZ, né? Para que as pessoas aprendam, tá disponível, você pode disponibilizar de imediato, né? Então, aqui, ó, esse foi um portalzinho que a gente fez, que eu fiz dentro do Lovable. Então, ou seja, aqui eu vou colocando meus conteúdos, né? Eu brinquei de Mário Flix aqui, mas eu posso pôr vários conteúdos para utilizar para aprendizagem, né? Eu posso pôr prova aqui, né? Aqui já tem uma aula aqui minha. Enfim, eu posso fazer da melhor forma possível aqui o conteúdo. Então, assim, de novo, né, turma? O que a gente quer trazer para vocês é a provocação. Para quê e por quê, né? E esse é o grande ponto, porque ferramenta, criatividade não vai nos faltar mais, né? Então, eu criei esse dash aqui. Para que que eu quero criar esse dash? Porque eu quero, né, prover as pessoas compartilhar com isso de forma rápida, né? Fast Track, não preciso pagar uma plataforma de capacitação, por exemplo. Eu posso criar uma plataforma de capacitação do meu jeito, né? Do meu jeito para poder atender aquela necessidade. Então, essas são como a gente trouxe ali, na extensão da IA, né? Aquilo que você demoraria aqui para criar um dash desse, eu sou de tecnologia, eu sei, demoraria 6 meses, que só um ano, né? Hoje eu crio isso aqui, eu criei esse dash em 45 minutos. Então veja a exponencialidade da IA, né? Então é fácil? Não é fácil. Você vai errar e acertar, vai. Aí volta naquele mindset que a gente todo do crescimento, né? Você está exercitando isso ao longo do tempo. Então são algumas IAs que eu particularmente assim uso no meu dia a dia, né? Legal. E que para mim tem agregado muito nesse conceito de aprendizado. Ô, Muito Mário, acho que mesmo. tem um último ponto que eu Eu estou gostaria de aqui como trazer aqui. xerife do tempo, estou preocupado. Então, assim, Já, pô, se deixar até já tô, meia-noite aqui, tá? Porque a já gente tô encerrando, mas acho que isso é um ponto importantíssimo de trazer, Cidral. Além da utilização do prompt que a gente comentou, né? E a gente vai falar muito sobre isso lá no curso, sobre como você configura, sei lá, vou citar o exemplo do ChatGPT ou Gemini, que são os mais utilizados aqui, até pela nossa enquete, né? Como você configura para que ele, em qualquer interação que você tenha com o chat, ele seja o seu parceiro de ideias, que ele já traga resultados direcionados para a sua atuação. Então, eu, por exemplo, que como especialista de educação, a persona que eu criei para o meu GPT ou para o meu Gemini é uma persona de especialista em educação corporativa. Então, qualquer pesquisa ou qualquer interação que eu faça com ele, ele vai me responder sobre essa persona,
né? Então eu tenho eu minero muito menos aquela quantidade gigantesca de informações que ele me traz algo mais focado, mais prático, mais aplicável no meu dia a dia. Então a gente também vai falar bastante sobre essa configuração, que ela é simples, poucas pessoas conhecem ainda, mas que ela aumenta muito a eficácia da utilização das IAs. Cidral. Boa. O Hum. tempo é isso aí mesmo. Gente, eu entendo aí que uma certa expectativa, por assim dizer, né, de pessoas que a gente fala, conversa, né, é sobre como extrair o máximo da potência dessas ferramentas que vocês elencaram anteriormente, né? E eu sei que o nosso tempo aqui é curto, mas como é que a gente pode, de fato, estar estruturando uma engenharia de prompt que possa extrair a máxima potência dessas IAs? Deixa eu aproveitar aqui, o Mário trouxe lá, como é que é a sigla, Mário? É o CIFO, né? Tifo, Né, tifo. mas deixa eu compartilhar minha tela e mostrar para vocês aqui um primeiro, sem aplicar o CIFO e depois aplicando o CIFO. É uma pesquisa, assim, a interação é a mesma, uma simples e uma aplicando o CIFO, que não é complexa. Deixa eu compartilhar aqui só um instantinho. Quando estiverem vendo a minha tela, só me avisar, por favor. Estão vendo? Estamos. Maravilha. Eu peguei aqui dado para a gente não correr risco de minha internet falhar alguma coisa do gênero. Fui lá no Gemini, versão gratuita, tá? E coloquei assim, chat, me dê referência de educação corporativa. É o que eu mais vejo as pessoas fazerem do Gemini ou do, do chat GPT. E ele vai trazer aqui um resultado ok, mas eu não disse para ele qual que era o contexto que eu precisava que ele atuasse, não dei as instruções necessárias para que ele me entregasse o melhor resultado, né? Assim como eu não falei também qual que era o formato esperado que eu gostaria do resultado dele, e nem das etapas de otimização desse resultado. E aí, assim, aplicando o CIFO, deixa eu arrastar para cá aqui, eu aumentei, deixa eu abrir aqui, eu aumentei um pouquinho o meu prompt. Então eu falei com ele, olha, pedi para ele assumir uma persona de um especialista em educação corporativa. Eu disse para ele que a tarefa dele era fornecer as melhores e mais renomadas referências metodológicas em educação corporativa, né? Depois disso, eu pedi para ele também que ele saiba que eu preciso conhecer mais profundamente a área de educação corporativa e que eu pretendo fazer um guia autônomo de estudos. Então, eu já fui dando umas dicas importantes para ele. Também disse para ele que ele precisa explicar com profundidade cada uma das referências metodológicas, né, indicando quais são os autores de referência, relevância e aplicabilidade, e também pedi que ele criasse uma estrutura de capítulos, citando também quais são as fontes utilizadas. Também pedi para ele utilizar um tom corporativo, mas não perder uma sagacidade com o peso de um especialista. Pedi para que ele se baseasse em autores renomados de referência de cada assunto, né? Também pedi que ele entregasse uma tabela resumo e que ele certificasse que as informações geradas sejam claras, coerentes e confiáveis. E ainda, por fim, pedi que ao final, antes de me exibir o resultado, que ele me mostre, que ele revise o texto, garantindo fluidez e que ele não cometa nenhuma alucinação. Claro que Uhum. esse último ponto é onde que eu vou entrar, vou ler e vou falar assim, se tá ok ou não. Mas deem uma olhadinha no resultado que ele me trouxe. Então ele me trouxe um guia estratégico aqui, trazendo em capítulos, né? Design instrucional sistemático, trazendo quem é o autor, a relevância do assunto, né? Depois ele me trouxe a essência da aprendizagem adulta, então a gente tem de andragogia na veia. Então ele trouxe uma super referência que é o Marco Knowles, é meu livro de cabeceira, inclusive a aprendizagem contínua do autor. Ele me trouxe aqui a relevância também, aí ele me trouxe a estrutura de aprendizagem do trabalho, o modelo 70-20-10. Eu acredito que muitos que estão na sala conhecem bem esse modelo, é o mais utilizado dentro da aprendizagem corporativa. E aí, por fim,
ele me trouxe, eu fiquei muito feliz e satisfeito, que ele me trouxe a estrutura da aprendizagem brasileira, né, que é o modelo CCAF, da queridíssima Marisa Eboli, que é uma grande referência expoente em educação corporativa no nosso país. E depois disso tudo, né, ele me trouxe numa tabela, resumo, como eu disse, e ainda me deu e me trouxe quais foram as fontes utilizadas. Aumentou muito a confiabilidade do resultado e a precisão daquilo que eu gostaria. Se daqui eu quiser fazer outros desdobramentos, eu posso utilizar esses desdobramentos através, por exemplo, desses autores referências, ou pedir para incluir, por exemplo, o José Moran, e qual que é dentro da do trabalho dele, né, como que se interage, por exemplo, com cada um desses 4 autores que ele me trouxe aqui. Mas ele focou o resultado, então ele trouxe um resultado de muita qualidade. Muito bom. Legal. Digitei aqui no chat, moçada, até para a gente interagir com o próximo bloco. Quais habilidades vocês mais gostariam de aprender usando o IA, como copiloto, né? Programação, idiomas, liderança, análise de dados. Me digam aí, digitem aí, que justamente nós estamos avançando aqui e eu queria estar sentindo de vocês qual que é o vetor aí que vocês mais gostariam de estar, buscar essa habilidade, né? Isso que tanto o Grey quanto o Mário falaram é crucial, né? E isso abre portas aqui, abre alas para o terceiro bloco da nossa prosa, que é o Workplace Learning, né? Até agora nós falamos muito sobre, digamos assim, uma perspectiva individual, né? Mas agora, com tudo isso que foi abordado sobre autoeficácia, as ferramentas, né? Como que, de fato, a pessoa do de RH, de treinamento e desenvolvimento, pode escalar com tudo isso que foi abordado, meus caros Grey e Mário? Pensando aqui no contexto corporativo e sendo mais pontual na minha resposta, eu diria que E a olha gente só poderia a quantidade de trabalhar. contribuições que estão ali no chat, Eu Grey. vi aqui. Não, eu vi aqui, tô de olho, doido para comentar elas. E eh, inclusive sobre, acho que a gente pode falar sobre ROI na aprendizagem, né, Ah, empresas que investem em cultura de aprendizagem. A gente pode inclusive trabalhar, utilizar a IA para nos auxiliar no cálculo do ROI, aprender a como calcular, que é algo para alguns complexo, mas assim, é super possível, né. E para entregar aquilo que eu preciso. Então, como acho que eu tá no topo aqui é liderança, né, desenvolver liderança. Desenvolver liderança não é uma tarefa fácil, não à toa que os programas de liderança eles são contínuos, né, e aí você sai de uma organização e entra em outra organização, eh, os temas sempre o mesmo, né. A gente precisa atualmente, a gente precisa trabalhar, por exemplo, IA aplicada à liderança, mas a gente também não pode deixar de trabalhar aquilo que é básico, feedback, comunicação não violenta, porque é uma necessidade contínua e as pessoas vão mudando, né, os perfis de líderes e liderados vão mudando. Mas a IA pode auxiliar a gente sim a desenvolver programas para esses públicos, assim como, e aí o Mário vai conseguir falar muito melhor do que eu, porque ele dá show nisso aqui, né, sobre análise de dados, como que pode, ele trouxe o exemplo aí do Lovable, e tem outros tantos, né, Mário? exato. E a E Ivone aí, trouxe, desculpa, à vontade, Mário. que eu queria só mostrar esses três desafios, que é legal, né? E ir trazendo um pouco do que a galera trouxe no chat, né? Que é a mensuração do impacto do negócio sobre o retorno de investimento, um pouco do Gray trouxe, né? Como a gente faz uma análise ali preditiva de desempenho, cruzar os dados LMS que a gente tem de notas vezes desempenho operacional, né? Acho que trazer é o grande ponto de interrogação, né? Como eu conecto ali, né? Todo aquele portfólio de capacitação que eu tenho versus os indicadores operacionais, né? A avaliação inteligente de feedback, um pouco que o Craig também trouxe, né? Como as respostas, textos abertos, simulações de áudio e vídeo, como isso de fato agrega valor no fim do dia, né? E a transferência de conhecimento, né? A aplicação da aprendizagem no trabalho, né? Mudou o comportamento, acho que
as grandes pontos que a gente tem, né? E aí eu trago também de escala, né? Você pode ter melhor infraestrutura de aprendizagem, chatbots para mentoria virtual, né? Responder perguntas frequentes sobre conteúdo de treinamento, simular cenários. Você pode utilizar, né, as rotas de aprendizagem dinâmica, né, e ao mesmo tempo mensurar essas rotas com indicadores que no fim do dia a gente consiga cruzar e ver se está funcionando ou não está funcionando, né? Acho que os dados aqui é o mundo, né? A gente vai exercitar muito sobre isso, às vezes dados de capacitação versus dados operacionais, juntar isso tudo, a gente brinca no liquidificador e ver o que dá, né? Qual resultado a gente alcança. Acho que esse é o Vai. grande ponto, né? Se você Uhum. me permite, eu gostaria de deixar esse eu vou deixar uma provocação mesmo. Para todo mundo que Aham. está aqui, que é de educação corporativa, que já desenvolveu N programas aí, vamos pegar a liderança, que é um recorte importante, né? Conseguiram mensurar qual que foi o resultado dos treinamentos de feedback que vocês deram para os seus líderes? Por que a provocação? A provocação vem de outra. Conseguiram acompanhar depois do treinamento os seus líderes? O Caio já deu uma risada, uma risadinha aqui, risadinha amarela, né, Caio? Organização, educação corporativa, infelizmente a gente está vivendo um fluxo ah, ah, de tanto trabalho, né? E é até uma provocação que o Cidral trouxe no início da fala dele, é tanta coisa para fazer que a gente, quando entrega um programa, a gente entrega assim, ai, graças a Deus, vamos pro próximo, né? E aí acaba virando uma pastelaria tão grande que a gente não consegue acompanhar os resultados. Então, quando a gente fala de ROI, a gente está muito distante, em geral, né, de calcular um ROI, não pela dificuldade, porque, enfim, é complexo, mas não é difícil, mas porque a gente não consegue fazer o básico, que é acompanhar, que é calcular o N3, por exemplo, que é a mudança de comportamento, que é acompanhar a mudança de comportamento das pessoas, que é trazer uma pílula de conhecimento, né, entre 30, 60, 90 dias para diminuir esse deadline da, da ação de aprendizagem e da aplicação da aprendizagem. E, claro, a curva de esquecimento, que é algo natural. Como a gente acaba não conseguindo fazer isso, por um braço humano, a gente pode utilizar a IA, a gente pode utilizar os agentes para que façam isso para a gente. Então, acho que esse é o grande diferencial quando a gente embarca a IA dentro do nosso trabalho, do nosso cotidiano, dentro das organizações, em especial da educação corporativa. Mas Grey e Mário, ouvindo vocês, né, me vem à mente, não vai ter IA que vá resolver sem antes que se tenha uma clareza o que que você quer impactar no negócio via treinamento, desenvolvimento, né? Então, eu sinto isso nos atendimentos que a gente presta aqui, uma dificuldade tremenda, né? Qual que é o objetivo da aprendizagem conectado com o negócio? O que que os participantes farão diferentemente e melhor? Quem ou que pode comprovar que isso aconteceu, né? E qual é o critério específico de sucesso daquele programa, daquele treinamento? Então, se a pessoa de TI&D, a pessoa que atua na educação corporativa não tem clareza desses quatro quadrantes, não vai ter IA que vai resolver, né? E eu vejo que dar esse passo, não para trás, esse passo para o lado e refletir, eu acho que é um grande ponto que deve ser feito aí pelas pessoas que conduzem, né, a educação corporativa. Nós estamos com 20 horas e 8 minutinhos, deixa aqui dar uma aceleradinha e abrir aqui, mesmo que nós tenhamos. Oi, Eu te Mário. pedi para pergunta, até em função do tempo, sabe? Legal. Isso, é isso que eu faria. Farei. Pedir aqui, caso vocês queiram abrir o microfone, fazer as perguntas diretamente aqui para essa dupla dinâmica. Ou digitarem aqui no chat, fiquem à vontade. Muito bem aqui. Não tem nenhuma pergunta por enquanto, né? É. Alguma
Algum ponto aí que vocês gostariam de deixar aqui nessa reta final, Grey e Mário? Acho que convidar a turma, né, para estar conosco aí na capacitação, que tá chegando aí para a gente explorar cada vez mais. A gente pincelou, né, um ponto, alguns pontos aqui do que a gente vai ver na prática. Acho que esse é o grande ponto aqui da gente mostrar um pouco do curso, né, e a gente, no dia a dia, nas aulas, na prática, né, é um curso bem prático. A gente trazer toda. Foi bem legal que vocês trouxeram a parte de análise de dados, um ponto que eu super adoro, fazer as conexões, a gente vai falar muito sobre isso no curso, colocar como eu, né, fazer usando o Lovable, usando outras ferramentas ali que você consegue cruzar esses dados, que vai como se dá o mentor, senão não adianta melhor IA se a gente também, obviamente, não saber qual pergunta a gente quer responder, né, qual problema eu quero resolver. Então a gente vai trazer várias provocações de cases na nossa vida real oficial mesmo, na prática, e mostrando como a gente, umas das ferramentas, algumas dessas ferramentas que a gente trouxe aqui para ajudar você a resolver. Mas no fim do dia, de nada vai adiantar se a gente não exercitar também muito nosso pensamento crítico, analítico, para que a gente possa ser mais assertivos aí nos nossos resultados. Gostaria de Legal. aproveitar e fazer o chamado também, né, pessoal? Assim, que a gente vai estar costurando temas como intencionalidade, a própria cultura de aprendizagem, né, que acabam ficando muito desconectados em algumas falas específicas, mas trazendo todos, assim, é uma grande teia realmente. E aí, assim, a IA como um tema transversal, como ela pode apoiar a gente desde os nossos movimentos de cultura organizacional aí, passando por cultura de aprendizagem, como o Mário bem trouxe ali, da organização da educação corporativa através de um LMS, por exemplo, né? E principalmente na leitura dos dados. A gente, organização, a gente gera muito dado, mas a gente gera pouquíssima informação, muito menos ainda de conhecimento, e aquelas que ainda geram conhecimento ainda tem uma dificuldade muito grande de pegar esse conhecimento e transformar ele em uma prática, em uma mudança que leve as ações de educação, de aprendizagem, para um nível estratégico que plugue e que patrocine o resultado da organização. Boa. Então, estou dividindo com vocês aqui o inteligência artificial na aprendizagem. Estamos aí com essa dupla, Mário Porto e Gleidson Almeida, como grandes baluartes da inteligência artificial na aprendizagem. Está aí a data, está aí o QR Code para que vocês possam entender melhor a nossa proposta, né? E a gente vai estar, preparamos, tenho certeza que a gente preparou com muito carinho, com muito detalhe aí, para que de fato isso agregue, chegue mais próximo aí das competências, dessa necessidade de você estar utilizando a inteligência artificial para aumentar a sua autoeficácia e impactar o resultado da empresa que você atua. E você, obviamente, melhorar como profissional, como pessoa, né? Tenho certeza que esse também é um grande objetivo nosso aqui enquanto instituição e enquanto educadores, não é mesmo? Muito bem. 20 horas 13 minutos. Qual que é a tua mensagem final, Grey e Mário? Bom, pessoal, sendo muito rápido aqui, mas primeiro eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. A gente sabe que 8 horas de uma segunda-feira não é fácil, né? Que bom que vocês estão aqui e a mensagem que a gente deixa para vocês é: continuem buscando aprendizado. O tema é um tema que ele não esgota em 1 hora, né? E a gente espera muito em breve revê-los e revê-las, para a gente continuar essa prosa com mais tempo, com mais profundidade e do mais é isso mesmo. Agradecer a cada um de vocês. Obrigado. Também agradecer a cada um de vocês que esteve conosco aqui no dia de hoje, né? Assim, muito feliz, acho que a sala cheia, né? Vocês, eu sempre brinco, são os protagonistas ágeis, né? Conectando com agilidade, eles estão dando um passo à frente em buscar conteúdos tão relevantes como esse que a gente trouxe aqui na noite de hoje. E espero vocês todos no curso, né? A gente deu uma pitada aqui, vocês perceberam, né? Se fosse aqui a live ia até meia-noite, facilmente, porque são dois apaixonados pelo tema, né? Já, e a super mediação aí do Cidral, a gente ia longe aqui.
E o curso vai ser uma miscelânea bem importante, né? Acho que o que eu quero deixar bem claro para todo mundo é que é cases da vida real oficial, né? Nada que vocês não vão sair de lá e não vão aplicar na prática. Pelo contrário, né? Vão sair de lá e esperando o dia vencer para aplicar no outro dia, tá? Então esse é o nosso grande convite para vocês. Esperamos aí todos e todas aí conosco. Muito bom. Um agradecimento especial aí a todos vocês que estiveram conosco nessa jornada. Avançamos aí uns 15 minutinhos, mas tenho certeza que foi muito providencial. Gredson, muito obrigado pela tua participação. Mário Porto, muito obrigado aí pelo teu tempo, pelo teu carinho que você trouxe aí essa moçada para esse webinar de hoje, tá? Um forte abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.